Amém. Oh, glória. Tão bom, né? Quando a gente vê pessoas assim, né? Alegre, né? Me deu a paz do Senhor. Amém. O irmão aqui me deu a paz do Senhor. Coisa boa, né? Muito bom. Quando a gente vê pessoas assim, né? Eita, caminhoneiro. Glória. Aleluia. Ei, Jesus maravilhoso e poderoso. O certo não era para ele passar por aqui, né, irmão? O certo é por cá, né? Caminhão, e onde é por cá, né, não? Pronto. Não era por aqui, mas é isso mesmo. Eita, glória. Vamos ler a palavra. A palavra é santa. Daqui que o seu cachorro chega. Já levaram o seu celular? Ei, Jesus. Amém, mulher. Oh, glória. Aleluia. Eita, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 14. Olha o que aqui diz a palavra em Ezequiel. Diz assim: Espírito Santo, repreende todo homem valente nesse lugar. Repreende todos os demônios. Amém, mulher? Repreende todos os demônios nesse exato momento. Que se levante, mas para cair em nome de Jesus. Que se levante o homem valente, os demônios. Se levante, mas para cair em nome de Jesus de Nazaré. Eita glória. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém, homem? Amém. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, Jesus, mas livra esse lugar, livra os comerciantes, livra os funcionários do CIS, livra os mototaxistas, livra o nosso amado irmão taxista que está aqui trabalhando nesta tarde, livra ele de todas as astúcias de demônio, que caia por terra a partir de agora, em nome de Jesus de Nazaré. Eita glória. Vamos ler a palavra. Então alguns dos anciões e líderes de Israel vieram, se tentaram diante de mim. E aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim, dizendo: quem é a mim? É Ezequiel. O profeta Ezequiel recebeu a palavra de Yahvé. E que palavra foi essa, irmão Hilton? Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Os líderes religiosos em Israel foram consultar demônios, mas não foram consultar o Criador. Aí você acha que Deus vai ouvir um povo desse? Boa tarde, mulher. Você acha que Deus vai ouvir? Você acha que Deus vai acatar? Você acha que Deus vai permitir o que esse povo de hoje está fazendo nas idolatrias? Hein? Deus, ele vai abater os idólatras. Porque a palavra diz em Apocalipse capítulo 22, fala que os assassinos, os idólatras, os feiticeiros, os bruxos, os mentirosos, enganadores, não entrarão no reino dos céus. Só vai entrar aqueles que são lavados e remidos no Cordeiro. Eita glória, aleluia. Ei, Jesus maravilhoso. E diz assim a palavra: e colocaram tropeços em obstáculos e malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Olha aqui que Deus está dizendo: portanto, abre a tua boca e fala com o Eterno e soberano, o Deus, quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração, possuir tropeço e o ímpio diante do seu rosto. Deus, ele abomina a idolatria. Bom dia, seu Carlos. Bom dia não, boa tarde, meu querido. Esposa, nossa irmã
Maísa Brum, em Itaperoá. Que Deus continue dando livramento, homem, te protegendo, seu Carlos. Deus que te dê livramento, te proteja de todo mal. Esposo da nossa amada amiga Maísa Brum, ô glória. O texto que nós estamos lendo fala que Deus ele não vai admitir o que o povo está fazendo hoje. Idólatras, vive adorando os seus ídolos malignos. Sabe por quê? Porque lá em Santarém, lá pro lado de Manaus, vai começar um grande evento lá de idolatria. E que evento é esse, irmão Ito? O Círio de Nazaré. As idolatrias que o povo brasileiro abraçou há muitos e muitos anos. Oh glória! Os idólatras não entrarão no reino dos céus. E o que nós estamos lendo fala que Israel começou a abraçar os seus ídolos. E Deus está dizendo, eu não vou ouvir. E eu não vou me movimentar do meu trono para fazer nada para esse povo. E você acha que Deus vai fazer alguma coisa para esse povo de hoje? Tu acha que Deus está se agradando o que esse povo está fazendo hoje? Agora vai começar esse evento de idolatria em Santarém, pro lado de Manaus. É a festa do Círio de Nazaré. É uma afronta ao Criador. E você acha que Deus vai estar se agradando com esse evento que já vem há muito tempo, dessas idolatrias? Esses eventos pagãos, endemoniados, que vivem puxando uma corda grossa, uma corda imensa, que fica aquele povo ali no Círio de Nazaré com aquelas idolatrias. Para com isso. Deixa disso. Para com essas porcarias que desagradam o Criador. Porque o texto que nós estamos lendo fala que Deus viu que o povo de Israel começou a adorar imagem de escultura, levantando altar para os seus ídolos. E Deus está do lado do trono dizendo, esse povo vai pagar um preço muito grande. Olha que o povo de Israel sofreu, meu irmão, por causa da sua desobediência, viu? E hoje não é diferente. Amém, irmão? Hoje não é diferente. O povo é desobediente, buscando seus deuses, adorando seus deuses. Não entendi. Adorando seus deuses, das suas idolatrias. É assim que está o ser humano na terra. Cada dia mais ignorante. Sendo ignorante na terra. Quem vive na ignorância não entrará no reino dos céus. Quem vive nas suas idolatrias não entrará no reino dos céus. Porque as pessoas são idólatras. De vez em confiar em um Deus vivo, quer confiar em uma fita de Senhor do Bonfim, quer confiar nesses pretextos, que é comércio. Tudo é comércio. Fica nessas idolatrias. Não, eu boto essa fitinha aqui no braço que é para me proteger. Tudo isso é mentira do diabo. Quem protege é aquele que está no trono branco. Não é fita. Não é nenhum pretexto, nenhum negócio que vai poder te salvar, te dar livramento, não. É Jesus. Essa é a segunda pessoa que passa por mim, como aquele homem que vai lá embaixo, ele faz o sinal da cruz. Sabe o que quer dizer isso? São pessoas que, infelizmente, vivem na ignorância. E quem vive na ignorância não alcançará a misericórdia do Senhor. O texto que nós estamos lendo fala que as pessoas em Israel continuou nas suas idolatrias. No Brasil, vai acontecer esse evento no Círio de Nazaré. São pessoas puxando uma corda, fazendo um sacrifício de tolo. Deus, ele não aceita sacrifício de tolo. Ele quer que você dobre o joelho e converse com ele. Você não precisa estar em uma corda segurando para estar ali apertado, sufocado, sem poder respirar, porque Deus, ele não aceita esse sacrifício. Ele quer que você tome vergonha e dobre teu joelho no teu quarto e converse com ele. Você não precisa segurar nada para fazer vontade à imagem de escultura. Busca Deus, entrega teu caminho ao Senhor. Para com essas idolatrias, porque Deus, ele abomina a idolatria. E diz assim a palavra. Olha como é Deus, viu, meu irmão? Estava desde ontem e hoje de manhã eu pedi a Deus uma palavra.
E ele me deu em Provérbios capítulo 16. Quando é agora, ele me dá a palavra em Ezequiel capítulo 14. Fala sobre as idolatrias. E diz assim a palavra. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Eu não sou merecedor de nada. Mas quando Deus vê a misericórdia dele, vê o teu servo pedindo uma palavra, ele dá. Pela misericórdia dele. Porque nós não somos merecedores de nada. E diz assim a palavra. Em tropeço do ímpio, diante do seu rosto, depois consultar um profeta, eu, Yahvé, o Senhor, responderei pessoalmente essa pessoa conforme a sua atitude de idólatra, de idolatria. Você está vendo como é que é Deus? Você está vendo como é que Deus age? Você está vendo como é que Deus é? Você está vendo como é que o Criador faz as coisas? E por que você vive idolatrando? E por que você vive nas suas idolatrias de imagem de escultura? Para com isso. Para com essas enganações que estão te levando você à perdição sem ter vida eterna. Para com essas idolatrias. E diz assim a palavra. Assim agirei a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel e a nação que me desprezou em troca de seus ídolos inúteis. Olha o que Deus está dizendo. Em troca dos seus ídolos inúteis. E é pura verdade. Tudo que você vive idolatrando são inúteis. Não vai fazer efeito. Não anda, não fala, não respira e não vai fazer nada por você. Quando eu não conhecia a palavra, a minha avó me ensinou que o meu protetor era um santinho que ela botava no altar dela. A minha avó dizia, seu protetor é esse aqui, esse santinho. Mas só que a gente começou a aprender, conhecer o Criador, foi aprendendo dos nossos avós, dos nossos pais, que existe um Deus, que existe o Filho de Deus, que existe o Espírito Santo, que existe o Reino dos Céus. Os nossos avós nos ensinou assim. Mas quando você vai para a verdade, busca a palavra que é a verdade, ele abre a nossa mente para dizer, olha, o que você está fazendo antes era errado. Agora você está aprendendo a coisa certa, que é a palavra. Porque o texto que nós estamos lendo fala aqui sobre a idolatria. E Deus disse que ia mudar a história de Israel para não estar adorando esses deuses inúteis. E é pura verdade. O Brasil é um país de idólatra, né? Um país de idolatria. Vive fazendo um sacrifício de tolo. Vive se enganando. Porque está cego espiritualmente. E não procura abrir os olhos para entender que só existe um Criador, um Deus que pode lhe ajudar a você vencer as coisas deste mundo. Mas o ser humano não quer. O ser humano não quer. O ser humano não quer abrir os olhos para aprender da palavra de Deus que a idolatria abomina aos olhos de Deus. Deus ele fica entristecido quando vê pessoas que vivem nas suas idolatrias. Um dia desse o homem falou, não fique falando no meu Santo André não, viu? Aí eu olhei para ele assim e disse, fiquei olhando para ele, como está o ser humano cego espiritualmente. Não fale do meu Santo André não. Aí eu faço a pergunta, Santo André anda, fala e respira? Santo André anda, fala e respira? Não. Mas nós temos Jesus que ele anda, fala e respira. Amém, homem? Não entendeu não? Nós temos um Cristo que ele está do lado do trono do Pai, anda, fala e respira. E o povo não quer abrir os olhos para isso. O povo não quer abrir os olhos que o que está fazendo neste Brasil é as idolatrias. Agora aprenda, Deus ele não vai respeitar a religião de ninguém. Pode ser budista, espiritismo, Dalai Lama, pode ser catolicismo, evangélico,
Deus, ele não vai respeitar a religião de ninguém. Irmão Hilton, você é o quê? Eu sou servo de Jesus Cristo. Evangélico, crente, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. A gente vê as idolatrias cada dia mais crescendo neste país, cada dia pior. E no Círio de Nazaré não vai ser diferente. Vai ser aquela multidão de gente naquela cidade ali em Santarém, lá pro lado de Manaus. O Círio de Nazaré vai ser muita gente até desmaiando e morrendo, chorando por uma estalta de gesso. Você tem que chorar por Jesus que morreu por mim, por você. Você tem que chorar por aquele que tomou 40 chibatadas. O Círio Santo André não foi a cruz do Calvário por mim, não. Não. A padroeira de Valença não foi para a cruz para me salvar, não. Foi Jesus. E por que você vive na idolatria? Larga isso. Aprenda da palavra do Criador. Porque as pessoas ficam nessas idolatrias. Ah, eu vou botar uma fitinha do Seu do Bonfim para me proteger. Tudo mentira. Quem protege é Jesus, se você dá lugar a Ele. Dá lugar a Ele para Ele proteger você. E a palavra de Deus diz, irmão, para a gente encerrar. Por este motivo, abre a tua boca e declara à casa de Israel, assim diz Yahvé, o soberano, arrependei vós e abandonai todos os vossos ídolos e convertei vós o vosso mal e o caminho. Renunciai toda e qualquer prática abominável. Olha o que Deus está dizendo para o povo largar a idolatria. O povo de Israel vivia na idolatria e Deus falou: larga tudo isso enquanto é tempo. E diz assim a palavra: o mesmo qualquer estrangeiro residente a Israel decidir se separar de mim, edificar algum ídolo e o seu coração assim armar um tropeço maligno diante de si e depois tentar buscar um profeta para consultar, e eu, o Eterno, eu mesmo lhe responderei, e eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa dela e farei um exemplo, um sinal, um objetivo de escárnio para todos os. Pessoalmente iluminarei do meio do meu povo e saberei que eu sou Yahvé, o Senhor. E se o profeta for enganado e levado proferir uma profecia, eu, Yahvé, terei iludido em aquele profeta, estenderei o meu braço contra ele e aniquirei e retirando para longe de Israel o meu povo. Assim o profeta será tão culpado quanto aquele que consultar, boas serão devidamente punidos. E isso para que a casa de Israel não volte se desviar da minha pessoa e nem mais se contamine com todos os seus pecados, transgressões. E eis que este povo voltará a ser o meu povo, e eu serei o seu Deus. A palavra do Senhor, o Eterno, o Soberano Deus. Em Ezequiel capítulo 14, falou sobre a idolatria. Para de ser idólatra. Para de você estar idolatrando esses cantores famosos, gospel do diabo. Fica adorando esses cantores mentirosos, enganadores.
que fica ganhando dinheiro das custas dos mais fracos. Procurar e adorar ao Senhor. Amém, meu querido? Amém. 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 Louvado seja Deus, meu querido. Amém. Amém, meu querido. Amém, meu querido. A paz do Senhor, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo, e nós acabamos de ler, falando sobre as idolatrias de Israel, que chegou nas narinas de Deus, e Deus deu oportunidade a Israel para mudar, para largar a idolatria, para largar essas porcarias. O povo vivia na idolatria, e Deus foi tão misericordioso com Israel, que deu oportunidade a Israel a largar a prática de idolatria. Eita glória! Ei, Jesus maravilhoso e poderoso. Estamos vivendo um tempo que a palavra do Senhor está se cumprindo cada dia mais. As pessoas estão invocadas com suas promessas, invocadas com seus padroeiros, com suas festas pagãs. As pessoas estão com a mente fechada para o reino de Deus e ficam nessas idolatrias. Pense num país de idólatra que é o país Brasil e não procura largar essas idolatrias. Deus está de costa para este país Brasil por causa das idolatrias. Você não está entendendo? Deus está assim, ó, para o Brasil, ó, de costa, por causa das idolatrias, por causa das feitiçarias, por causa das bruxarias. Deus está de costa para o povo Brasil, porque vive nas suas idolatrias. Deus, ele não aceita e ele abomina as idolatrias. Então ele está de costa para este povo, este país Brasil, porque não obedece a palavra do Senhor. E quem não obedece a palavra do Senhor paga um preço muito alto. Amém, meu jovem? Oh, glória, aleluia. Amém, Liexon? A palavra de Deus está sendo bem clara, que todos aqueles que é idólatra não entrará no reino dos céus. Eu não posso adorar ele, eu tenho que amar ele, Liexon. Eu amo ele, mas idolatrar ele não. Não, nós temos que adorar Jesus, mas não idolatrar jogadores famosos, artistas de cinema. Não, nós temos que amar essas pessoas, para essas pessoas entender que Deus, ele é amor, ele é justiça, e ele está dando oportunidade às pessoas para largar a idolatria. Estamos vivendo um momento e a hora que tudo está se cumprindo na terra. Muitos estão com o coração vazio, mas não quer se preencher da palavra do Senhor. Eita glória! Você não está entendendo. Tem muitos que estão com o coração vazio. Tem tudo na mão, mas o coração é vazio. Eita Jesus, maravilhoso e poderoso e eterno. A palavra de Deus está sendo bem clara, que tudo que está na terra está se cumprindo cada dia mais. Nós não podemos ficar na prática da idolatria, nós não podemos ficar na prática de estar adorando imagem de escultura. Você não pode estar idolatrando futebol, você não pode estar idolatrando jogos de azar. Isso tudo é coisa do diabo. O povo brasileiro aprendeu assim, de adorar futebol, de adorar imagem. Tudo isso é idolatria. E para Deus, tudo que é idolatria não entrará no reino dos céus. Pagará um preço muito alto. Eita glória! Ei Jesus maravilhoso e poderoso e eterno Deus. O texto que nós acabamos de ler, Ezequiel capítulo 16, fala sobre a idolatria. Nós temos que adorar Cristo. Para de você estar nas idolatrias. Você tem que adorar Jesus. Você tem que buscar Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus. Amém, homem? Você tem que buscar Ele enquanto há tempo.
Eita glória. Aleluia. Amém, Edson. Oh, glória. Aleluia. Queria falar algo para você, filho. Pode vir aqui, por favor? Oh, glória. A palavra de Deus diz, Edson, que não se preencha com coisas vazias. Se preencha da palavra dele. E todas as pessoas que chegam perto de você e dizem é meu amigo, é mentiroso. O único que é seu amigo é tua família e Jesus de Nazaré. Deixa Jesus preencher esse coração seu. Deixa ele penetrar, deixa ele mudar a tua história. Porque tudo que você passou na tua vida, tudo que você viveu até hoje, é Deus lhe dando a oportunidade para entender que só Ele é o dono do ouro e da prata. Nunca se apegue a nada das coisas deste mundo, só se apegue a Jesus. Quando às vezes você está no meio dos seus amigos, e às vezes você está ali no meio dos seus amigos, e quando ele vai embora, seus amigos, você está com o teu coração dizendo, e agora? Todo mundo foi embora, e eu estou aqui, mas você não está sozinho. Jesus está contigo, e Ele quer mudar cada dia mais a tua vida. Busca Ele, filho. Não deixa nada atrapalhar a tua caminhada, não. Oh, glória! Buscai ao Senhor e entregai o teu caminho para Ele enquanto há tempo. Oh, glória! Porque muitos que buscaram fama, dinheiro, muitos estão com o coração vazio. E Jesus quer preencher esse coração vazio. Oh, glória! Vamos tocar trombeta. Aleluia! Vamos pregar o Evangelho. Pregar a palavra de salvação. Oh, glória! Vamos seguir em frente. Porque o tempo não nos espera.